Então, hoje nós vamos estar estudando a palavra de Deus sobre a vida de dois personagens que por muito tempo a igreja tem alimentado, né, essa doutrina a respeito desses dois personagens. Ou seja, são dois personagens tanto enigmáticos e que têm ocupado o imaginário, né, da igreja com respeito ao relacionamento deles com Deus. Então, quem são esses dois personagens? Eu estou me referindo a Enoque e Elias. Por quê? Porque o que tem se ensinado, tem sido ensinado no decorrer do tempo, até mesmo eu, por um bom tempo, criei desta maneira, é que esses dois homens, o seu relacionamento com Deus, eles não morreram, ou seja, eles foram arrebatados. É claro que no tempo em que esse ensino foi dado, os irmãos que receberam este ensino, é claro que eu creio que eles não fizeram isso por mal, como se fosse algo de boa vontade em colocar esse erro na igreja. Mas eu acredito que é porque naquele tempo Deus ainda não tinha revelado esse segredo, Deus ainda não tinha revelado esse mistério. Então são enigmáticos por quê? Porque não são personagens, né, são vidas, são homens que andaram com Deus que têm um segredo, um mistério por trás. Mas é lógico que é um segredo que o que faltou foi simplesmente estarmos olhando com mais profundidade o que está escrito na palavra, né? Lógico que a vida de Enoque é mais enigmática ainda, porque tem pouca informação. Então nós vamos ver pela Bíblia que esses homens, eles não foram arrebatados. Esses dois ministérios, esses dois homens que andaram com Deus, eles passaram pela morte também, como todos os que vieram depois de Adão. Então, como que nós vamos entender isso? Bom, ele é um estudo um pouco complexo. Lógico que a pessoa que já está com esse ensino, que já carrega esse ensino, muitas vezes é muito difícil abrirmos a nossa mente para alguma coisa nova. Então eu aconselho que, se você quer mesmo entender o que aconteceu, que você veja o estudo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se for necessário. Há pessoas que têm facilidade de assimilar com mais rapidez, mas outros têm um pouco mais de dificuldade. Mas eu vou procurar explicar aqui o máximo que eu puder, para que isso fique bem compreendido na palavra do Senhor. Amém? Então, primeiro vamos começar lendo o que está escrito na Bíblia, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 5, capítulo 5, versículo 22 e 24. Eu estou com 3 tipos de traduções aqui, que é a tradução do Moisés Cerulo, a tradução do João Ferreira de Almeida e a tradução do H. Stern, a Bíblia Judaica. Então, por que isso? Para que possamos entender as diferentes formas com que os escritores, com que os copistas, os tradutores, eles fizeram a colocação dessa palavra. Então, eu vou ler primeiro aqui uma tradução, né? Então, na tradução de Moisés Cerulo está escrito assim: andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Bom, essa aqui é uma tradução. João Ferreira de Almeida, está escrito: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então vai guardando estas palavras que eu estou dando, para que depois possa entender, compreender todo o estudo. Aqui na Bíblia de Stern, Bíblia Judaica, está escrito assim: Enoque andou com Deus e então,
né? E, vírgula, então, vírgula, não estava mais ali, porque Deus o tomou. Então, isso aqui, irmãos, é para que possamos entender como que a palavra é colocada, né? Vários tipos de tradução que nós temos. Então, os tradutores, eles acharam, né, o melhor termo quando eles estavam traduzindo para ser colocado nas Bíblias. Então, outros também foram traduzindo, mas no final das contas, a Bíblia não foge do que verdadeiramente ela quer dizer. Então, o que afinal essa passagem significa? Então, quer dizer, esse estudo, ele pretende o quê? Ele pretende desmistificar a questão, porque durante pregações e durante muito tempo sempre temos ouvido falar que Enoque foi arrebatado, que Elias foi arrebatado. Então, o importante é entender que toda vez que se interpreta um texto bíblico, o primeiro passo que nós temos que fazer é nos livrarmos de qualquer ideia pré-concebida. Por quê? Porque o próprio texto, ele fala por si mesmo. O próprio texto, ou seja, a Bíblia traduz a Bíblia. Então, por que ideia pré-concebida? Por causa disso, porque muitas vezes nós partimos apenas de um texto e concebemos aquela ideia. Então, isso na igreja já veio de muito tempo, ou seja, foi repassado de ministério para ministério, de tempo para tempo, e parece que ninguém procurou, né, a se aprofundar nessa questão. Mas o que nós estamos vivendo nos nossos dias? Estamos vivendo os dias em que há uma necessidade da igreja entender o que a Bíblia de fato está falando, e não deduzirmos, né, apenas através de um escrito e criarmos uma doutrina em cima daquilo. Então, veja bem o que a palavra está dizendo, né? A palavra está dizendo que Enoque caminhou de acordo com Deus e não foi mais encontrado porque Deus o levou, ou Deus o tomou, ou ele foi arrebatado. Ou seja, são vários adjetivos aí, mas querendo falar a mesma coisa. Agora, o que nós precisamos entender? Será que nós podemos deduzir que Enoque não experimentou a morte física? Ou seja, a maioria dos leitores que lê a Bíblia, e se eu me refiro ao cristianismo, né, que não tem procurado se aprofundar na palavra, está tão acostumada a essa interpretação, chega lá e lê Gênesis 5:24 e ponto final, que não percebe o que o texto está dizendo mais profundamente. Então, o texto não está falando de morte física. O texto aqui também não está falando sobre ir para os céus. O texto diz apenas que Elohim, que Deus o levou. Então, ou seja, embora o leitor, né, aquele que já lê essa palavra, que já tem tido esse ensino, queira, né, permanecer com esse tipo de crença, mas o que é importante na palavra é não confundirmos a interpretação com o próprio texto bíblico. Ou seja, não tirarmos conclusões a partir apenas daquele texto. Então é importante que fique bem claro o que o texto de fato está dizendo. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ok? Então, esse texto no hebraico, né, se vocês procurarem as Bíblias interlineares na internet, ou então dicionários, ou então a Bíblia hebraica, vocês vão ver lá que ele em hebraico ele está escrito da seguinte maneira: ele está escrito assim:
vai até Halek, Hanok et Ha-Elohim, Ve'enenu ki lakaoto Elohim. Então, a palavra que é utilizada lá para levar é Ve'enenu, ou seja, antes, que significa antes de seu tempo. Ou seja, um sentido semelhante que nós podemos ver nas Escrituras, que tem muitos outros textos nas Escrituras, Ezequiel 24:16, nós vamos estar passando nesse texto mais para frente, só já frisando. Então, esse texto, uma vez que ele andava com o Senhor, no hebraico, Ve'enenu, significa ele não era. Ou seja, e o que significa, o que quer dizer esse ele não era? Precisamos entender que a Bíblia, ela traz uma cultura, ela traz um costume, ela traz uma história. Não é uma história do Brasil, não é uma história dos americanos, não é uma história dos chineses. A história que ela traz é a história de um povo, de uma cultura semítica, de uma cultura diferente, e era um povo que foi escolhido por Deus. Esse povo era judeu. Precisamos entender que a mente com que foi escrita era uma mente judaica. E naquele tempo, esse texto hebraico, naquele tempo, era a forma costumeira do povo dizer que uma pessoa tinha partido do mundo sem mencionar a palavra morte. Então, quando se dizia naquele tempo que ele levou, que ele tomou para si, era simplesmente um modo de dizer que a pessoa tinha morrido. Então, é por isso que é importante estarmos estudando a palavra nos seus escritos originais. Não estou dizendo que precisamos aprender hebraico, aprender grego, aprender aramaico, estou dizendo isso. Mas é importante nos esforçarmos para termos um entendimento do que a Bíblia estava querendo dizer com respeito à cultura de um povo, que foi um povo que andou com Deus, que foi um povo que Deus falou com eles, e que não era uma língua ocidental, era uma língua que Deus tinha dado a esse povo. Então vamos, para a gente poder entender isso, vamos abrir lá no Salmo 39, no versículo 14, para que nós possamos ver essa palavra também. Eu vou pegar aqui a Bíblia de João Ferreira de Almeida, Salmo 39, e vamos ver algo semelhante lá que Davi estava falando. Então vamos, 39:14. Então está escrito assim, 39:13, na verdade. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Vamos ver aqui nessa outra tradução, Nós Serum, 39:13. Só para podermos. 39:13. É a mesma tradução. É a mesma tradução, Nós Serum, com a João Ferreira de Almeida. Então, nós vamos entender que Davi estava. É a mesma palavra, venenu, ou seja, é a mesma palavra que Davi aqui estava usando para dizer, para falar a respeito da sua morte, antes que eu morra, né? Antes que eu morra. Ou seja, naquele tempo, essa era a forma com que a Torá, ou seja, os escritos, né, de Moisés, se referia a alguém que morreu. Ou seja, era a forma que se usava naquele tempo para se referir à morte. Então o que é isso? Isso era um eufemismo, né? Então o eufemismo, o que é um eufemismo? É uma figura de linguagem, né? Usamos, por exemplo, na língua portuguesa. E o objetivo do eufemismo
é suavizar, né, uma palavra ou uma expressão que muitas vezes possa ser uma expressão desagradável. Então, por exemplo, na nossa cultura, no nosso dia a dia, então quando uma pessoa fala assim, ó, você é desprovido de beleza, ou seja, o que a pessoa está querendo dizer? A pessoa está querendo dizer que a pessoa é feia, mas é uma maneira de falar isso, para não dizer tão bruscamente você é feio. Outra palavra, ele foi morar junto com Deus. O que quer dizer? Que a pessoa morreu. Entendeu? Então, muitas vezes, essa palavra é utilizada muito para a criança, né? Quando a criança pergunta o que aconteceu, e então a mãe ou o pai ou alguém fala assim, ele foi morar junto com Deus, ou seja, para não dizer que ele morreu, uma forma de amenizar a situação. Então, essa palavra foi a mesma palavra quando os irmãos de José expressaram o fato de que José tinha se ido, ou seja, lá em Gênesis capítulo 42, versículo 13, né, vocês podem ir lá, quer dizer, os irmãos não sabiam se ele estava vivo ou não. Então, quer dizer, então, para poder, vamos ler lá em Gênesis 42, para a gente poder entender aqui, 42, 13, só para poder ficar sempre mais claro esse estudo, porque ele é um estudo mais complexo. Então vamos lá. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. E o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão Benjamim volte com você quanto a mim, se ficar. Estou lendo aqui 42, 13. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Então por que eles disseram essa palavra? Porque eles não sabiam o que havia acontecido com José, né? Eles não sabiam se ele estava vivo ou não. Então esse tipo de eufemismo também se aplica, né, a Enoque, né? Então, por Enoque ter tido um destino desconhecido, como foi o caso de José para os seus irmãos, que foram os autores de todo o acontecimento, mas até o momento que José sumiu, eles não sabiam se ele estava vivo ou morto. Então foi um destino desconhecido. Então a ausência de informações sobre o paradeiro de Enoque pode ter sido um dos motivadores do eufemismo, né? Mas também existe uma segunda razão que nos conduz ao próximo ponto. Por quê? Era necessário esclarecer que Enoque, na realidade, foi um grande justo. Ou seja, então isso ajuda também a esclarecer a questão deste eufemismo. Porque, além de não se saber o destino de Enoque, então o escritor ou o tradutor quis abrandar as palavras relativas com a sua morte, com o mesmo objetivo. Ou seja, esclarecer que Enoque foi uma pessoa íntegra. Em outras palavras, né, o que a Bíblia quer dizer? Quer dizer que aponta para o fato que Enoque morreu prematuramente. Então, as razões da sua morte, é claro que são desconhecidas, né? Por quê? Porque ele não foi mais encontrado. Porque Deus o tomou. Ele não foi mais visto, né? Mas a Bíblia, ela trata de dizer claramente que Enoque andava com Deus, para indicar que a sua morte prematura não foi uma decorrência, uma consequência de pecado. Por quê? Porque ele era uma pessoa justa. E quando você pega o livro de Judas, você vai ver lá um texto, que esse texto ele foi tirado dos escritos apócrifos, né? O apócrifos de Enoque. Então está escrito lá que
que Enoque profetizou, né, que a vinda de Jesus com seus milhares de santos para executar julgamento. Então, o que nós vamos presumir aí com respeito a isso que nós estamos falando? Então, de que modo Deus tomou Enoque? Bom, precisamos entender que é bem provável que Enoque corria grande perigo de vida, né? Então, vamos deduzir também, como se deduz apenas de um versículo, que Enoque foi arrebatado aos céus. Então, vamos deduzir em cima disso que, por Enoque ser um homem justo naquela geração, uma geração corrompida, uma geração muito terrível, o tempo que Enoque está vendo, pode ser que Deus não permitiu que Enoque sofresse nas mãos dos seus inimigos. E de repente, Enoque foi transferido para não ver a morte. Então, isso não significa que Deus o tenha levado para o céu, onde ele continuou a viver, como nós temos sido ensinados durante muito tempo. Então precisamos entender, mais para frente vocês vão ver essas palavras, que Jesus foi o primeiro a ir para o céu. Então, como Enoque pode ser transferido a outro lugar? Para ele não ver a morte. Deus não nos dá esses detalhes, né, do acontecimento. Mas temos alguns cenários, né, na Bíblia que nos mostra isso, e de forma nenhuma isto entra em conflito com o fato de que Enoque de fato tenha morrido. Pode ser que Deus tenha transportado Enoque para um outro lugar para preservá-lo de ser morto em um determinado momento, de repente protegendo Enoque do martírio, né, das mãos daqueles perseguidores, que certamente eram homens furiosos, que não estavam dispostos a ouvir a pregação da vinda de Jesus e do julgamento divino, porque a geração de Enoque é uma geração corrupta, de morte, de derramamento de sangue, de prostituição, de perversidade. Então Enoque viveu em um tempo que esse era o cenário, e que no decorrer do tempo vimos muitos cristãos padecerem também num cenário desse. Então Deus provavelmente pode ter transportado de forma sobrenaturalmente Enoque, como Elias, como Filipe, para outros lugares da terra. Então a gente precisamos observar, por um outro lado, que Enoque morreu jovem. Ou seja, a Bíblia fala que ele morreu com 365 anos, enquanto, se você estudar a palavra e ver lá, os outros, antes e depois dele, viviam entre 800 e 900 anos. Então, devido a isso, alguns especulam que Deus o tomou, né, de forma prematuramente, de maneira que ele não tivesse que viver o restante dos seus dias em um mundo miserável como estava aqui, devido ao testemunho que Enoque havia alcançado, né? Você pode comparar essa palavra lá com Isaías capítulo 57, versículo 1, 2. Então, cremos que o próximo momento de consciência de Enoque será apenas na ressurreição. Então, a frase que é usada para não ver a morte se refere a ele não ter que vivenciar o processo de morrer. Então, para não ver a morte. Depois, mais para frente, nós vamos entendendo cada vez mais a palavra. Então, e também no decorrer do tempo, alguns concluíram que, levando em consideração a probabilidade, né, de Enoque ter enfrentado perseguição, então, com a sua morte precoce, de que ele possa ter sido assassinado, martirizado por causa da sua pregação. Então, o fato de Enoque ter sido levado e não ser encontrado, né, então pode se referir a Deus também removendo e enterrando o seu corpo. Então, quer dizer, de repente, Enoque, né, pode ter sido um mártir naquele tempo. E Deus tomou o seu corpo, Deus removeu, né, e ocultou o seu corpo diante dos olhos dos seus inimigos, né, como ele fez também com Moisés. Né? Deus tomou o corpo de Moisés e o próprio Senhor enterrou a Moisés. Então, precisamos confrontar esses textos com toda a Bíblia. Não é tirarmos uma presunção apenas de um texto
e criarmos em cima daquilo ali um ensino, uma doutrina, como aconteceu. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que nós não temos detalhes suficientes para saber exatamente o que aconteceu. Há muitos casos na Bíblia que não se tem detalhes, mas sabemos que Enoque não escapou da morte e foi para o céu, como se tem sido pregado, como se tem sido entendido. Ele morreu e nenhum ser humano subiu ao céu, senão Jesus Cristo. É isso que precisamos entender. Então, o texto está dizendo lá bem claro, Enoque caminhou de acordo com Elohim. Depois ele gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhos. Todos os dias da vida de Enoque foram 365 anos. Então Enoque caminhou de acordo com Elohim e não foi mais encontrado, porque Deus o tomou, Deus o levou, ou, como algumas traduções, Deus o arrebatou, né? Então, esse é um fato que nós precisamos entender, né? Se compararmos as Escrituras, vamos ver lá que a vida dos patriarcas eram 900 anos, 800 anos, e a de Enoque, por ter sido um justo, ele viveu menos do que todas as pessoas daquela época. Então, vamos dar sequência desse ensino vendo alguns textos na Bíblia, né? Então nós vamos, eu vou preferir pegar a João Ferreira de Almeida, que é a que é mais usada, né? Então vamos abrir a palavra aqui em Hebreus, para que possamos ler. Não, deixa eu ler essa aqui, vamos ver essa aqui do Moisés Cerulo, que é Hebreus 9, 27. E vamos ler alguns textos para que nós possamos entender alguma coisa aqui também, né? Vamos, Hebreus 9, 27. Então está escrito assim, Hebreus 9, 27. 9, 27. Está escrito assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, Hebreus 9, 27. Agora nós vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, vai guardando essas palavras, depois você pode... 5, versículo 12. Está escrito assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, se fosse um caso de Enoque, deveria estar assim: assim também a morte veio a todos os homens, com exceção de Enoque, para que a Bíblia não se conflite com os outros textos. Não, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Pronto. Agora, versículo 51. Eis que eu lhes digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, irmãos, nós vamos estar lendo esses versículos para que vocês possam entender, para que nós possamos entender. O homem, a princípio, ele foi criado para viver eternamente. Contudo, o que aconteceu? Com a opção do homem pelo pecado, ele acabou encontrando a morte. Então, todos nós somos da mesma natureza de Adão. Então, igualmente, haveremos de passar pela morte. Deus prometeu a vida eterna ao homem na condição de obediência. Então, disse-lhe que certamente morreria se não mantivesse a sua retidão. Então, o inimigo
ao contrário, em função da desobediência a Deus, ele também fez uma promessa. Ali no Jardim do Éden, o que ele falou? Certamente não morrerás. Então, quando o homem desrespeitou, quando o homem desprezou o mandamento de Deus, ele afrontou, né, o Supremo Criador e naquele momento ele confirmou a morte a qual todos, depois de Adão, haveriam de passar. Todos os homens morrem. Precisamos entender isso. Moisés e Elias, em um dado momento, eles foram vistos com Jesus, mas eles estariam vivos? Claro que não. Ali no Monte da Transfiguração, né? E ali o que significa aquele texto? Significa apenas uma visão do futuro reino de Jesus. Foi isso que significou aquela transfiguração de Jesus, né? Não vou ficar entrando em detalhes, versículo, porque o que nos importa é mostrarmos que Enoque está morto, que Elias está morto, né? Então Jesus, se você observar lá, quando ele desceu com os seus discípulos, ele deu uma ordem, ele tinha falado para que eles não contassem a visão para ninguém, até que o Filho do Homem, até que ele ressuscitasse dentre os mortos, né? Porque o Filho do Homem haveria de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuiria a cada um conforme as suas obras. Então, quer dizer, ele ainda disse que havia alguns ali que não haveriam, né, de passar pela morte até que vissem o Filho do Homem do seu reino. Então, o que o texto estava querendo dizer ali? Como escrito lá em Apocalipse, também nós temos muitas visões, né? Mas os seus personagens, os personagens das visões de Apocalipse, eles eram personagens futuristas. Então, o exemplo daqueles que seriam os participantes do reino, que ainda não haviam, que ainda não foram ressuscitados. Então, esse texto, né, quando Jesus vier na sua glória, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras, ainda se refere a acontecimentos futuros. Então, quer dizer, quando a Bíblia diz que não provariam a morte até que enxergassem o Filho do Homem vindo da sua glória, explica a razão de terem diante deles a visão relatando no próximo capítulo de Mateus, que prefigura uma situação no futuro reino. Então, quando haveriam de ressurgir tanto Elias quanto Moisés. Então, era apenas uma visão que Jesus havia dado aos seus discípulos. Então, quando nós vamos lá no livro de Hebreus, ali na galeria dos heróis da fé, nós vamos ver lá uma série de coisas tremendas, de uma palavra tremenda. E a gente passa muitas vezes por cima daquilo, né? Vamos abrir lá a palavra em Hebreus capítulo 11 e vamos ler a partir do 4. Vamos lá. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Vamos caminhando. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão,
quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac, Jacó e seus herdeiros da mesma promessa. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de Esther, avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Eu vou pular lá para o versículo 13. Veja bem o que a palavra está dizendo aqui. Quando nós lemos sobre Enoque, no versículo 5 fala assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então veja bem o que a palavra está falando no versículo 5. E vem falando de todos os outros profetas. Quando nós chegamos no versículo 13, está escrito assim: todos estes, não está falando assim, com exceção de Enoque. Não, está dizendo, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Que estranho. No versículo 5 fala que Enoque foi arrebatado, e lá no versículo 13 pega todo mundo e fala todos estes. Não deveria ser a Bíblia, nesse caso, fala assim, todos estes, com exceção de Enoque, morreram. Não, mas ela é bem enfática e fala assim, todos estes viveram pela fé e morreram. Ok, irmãos? Então, veja o que a própria Bíblia está dizendo. Então, todos esperam ressurreição. Todos esperam a ressurreição. Então, é bem claro, aqui no versículo 39, todos estes, lá no versículo 39, capítulo 11 mesmo, fechando, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles abençoados. Ou seja, nenhum deles obtiveram a concretização da promessa. Então veja que todos esses nossos irmãos na fé ainda não alcançaram as promessas, mas ressuscitarão e serão aperfeiçoados juntamente conosco na segunda vinda de Jesus. Então, Jesus é o primeiro dentre os mortos. Ou seja, lá em Atos capítulo 26, versículo 3, está escrito que Jesus, que o Messias devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Então, o que você entende, o que eu entendo quando a Bíblia diz que Jesus é o primeiro dentre os mortos? Que Jesus é o primeiro dentre os mortos, irmãos. Não houve nenhuma ressurreição antes da dele. Aí vamos dizer, mas o filho da mulher de Sarepta foi ressuscitado. Muitos outros foram ressuscitados no tempo passado. Irmãos, essa ressurreição foi uma ressurreição temporária, mas ressuscitar e permanecer vivo eternamente, Jesus é o primeiro dentre os mortos. Não houve nem antes nem depois dele. Então ele ressuscitou, Jesus ressuscitou para a vida eterna. Isso não ocorreu com os demais. E então Jesus trará o seu galardão, né? Porque, como está escrito lá em Coríntios, né? Assim como em Adão todos morrem, assim todos também serão vivificados em Cristo. Cada um na sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vida. Então, como é que nós vamos dizer que Cristo fez-se primícia dentre os mortos, se nós admitirmos que outros já ressuscitaram para a eternidade antes de Jesus, como se diz nos ensinos que temos ouvido a respeito de Enoque e Elias. Então é impossível. Por isso que a Bíblia nos diz que quando ele vier, dará o galardão aos seus servos, aqueles que os temem, aos que o temem, né? Então lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse capítulo 11, versículo 18, está escrito lá que as nações se enfurecem. E havia chegado, porém,
o tempo da ira, o tempo determinado para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome. Então veja bem, há 3 classes aí: os profetas, os santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes. E para que aqueles que destroem a terra fossem destruídos. Então ele fala também que ele lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele fala assim, que ele vem sem demora e comigo está o galardão, que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então são N versículos que nos mostra a respeito da realidade na palavra de Deus. Então nós alcançamos a vida eterna por meio de Jesus. E esse acontecimento se dará na sua vinda, e não antes dela, como se supõe para Moisés, para Enoque, para Elias. Ok, irmãos? Então vocês observaram que Enoque não foi arrebatado para os céus. Enoque não está vivo. Enoque morreu, aguarda também a ressurreição. Então, se formos tirar uma suposição apenas de um versículo, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Deus o arrebatou, então a Bíblia está cheia de referências que nos mostra que isso é impossível. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Então agora vamos examinar a vida de um outro homem, que é Elias. Então Elias também foi arrebatado, Elias subiu aos céus. Então o que aconteceu também com o profeta Elias? Vamos abrir a palavra lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então vamos pular para o versículo 11 e 12. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podiam mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Então, as perguntas em cima desse texto são bem evidentes. O que aconteceu com Elias? Pode-se dizer também que Elias não experimentou a morte? E para onde que ele foi? Então, o primeiro elemento a ser observado aqui é o céu. É o céu. Então, o que a palavra significa no hebraico? A palavra usada aqui é Shamaim. No texto bíblico, ela é usada mais 400 vezes para se referir literalmente ao que está acima da terra, ou seja, ao firmamento. Então, lá em Gênesis, quando o Senhor falou para Noé, ele disse assim: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Ele falou com Noé. Mas dos animais que não são limpos, teria que ser 2, o macho e a fêmea. Também das aves dos céus, a mesma palavra, Shamaim, 7 e 7, macho e fêmea. Então, esse primeiro uso,
que ele é atestado, né, por esse contexto que está se referindo a animais voadores, né? E ele diz assim também: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, Hashamaim, beberá as águas. Então, quer dizer, especificamente o texto, né, que nós dizemos agora, está lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Então, o contexto aí dessa palavra, que está se referindo aos animais que voam, e também à chuva. Então, temos outros textos também na Bíblia que são textos, né, poéticos, que se refere ao lugar onde Deus habita. Então, a palavra céus, ela precisa ser analisada mediante o contexto onde ela está empregada. Então, lá no Salmos, capítulo 102, né, versículo 19, lá em Deuteronômio, capítulo 26, 15, fala assim que o Senhor, ele olha desde a tua santa habitação, desde os céus, mesma palavra, Hashamaim, e que de lá da sua habitação ele abençoa o seu povo, né? Ele abençoa a terra, que ele olha desde o alto do seu santuário, desde os céus, Hashamaim. O Eterno contemplou a terra. Então isso está no livro de Salmo, em vários outros textos. Então, temos duas formas. Temos esta forma como se refere lá em Gênesis, Deus falando com Noé, se referindo aos céus, né? Aos céus, o firmamento. Então, por que podemos afirmar dessa maneira? Porque é lógico que lá na habitação de Deus não há chuva literal. Lá na habitação de Deus, nos céus onde Deus habita, os pássaros compostos de carne não voam. Então, o contexto mostra claramente de que céu está sendo falado. Diferente lá de Deuteronômio e de Salmos, que fala da habitação de Deus. Então está mostrando que esses céus é o lugar da habitação de Deus. É o céu espiritual. Então, o próprio livro de Salmo, ele lá no capítulo 57, vou ler aqui, versículo 7. Está escrito assim: versículo 11: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Então o que Davi está falando? Que a exaltação de Deus está acima dos céus. Ou seja, dos céus, né, do Shamaim, literal, do firmamento. Então os céus onde Deus habita está acima dos céus aqui literais, né? Então, agora nós precisamos entender uma coisa. É possível sobreviver a um tornado, sobreviver a um redemoinho? Bom, estava pesquisando na internet e em 2002 aconteceu um caso onde Jamal Stevens, uma criança apenas de 7 anos de idade, com suas irmãs, eles estavam dormindo no segundo andar da sua residência, em Carolina do Norte. E a casa foi atingida por um tornado que arrancou a parte superior. Então as suas irmãs foram levadas pelo redemoinho e foram lançadas no gramado. Sobreviveram também. Mas esse jovem, Jamal, ele foi levado pelo redemoinho até o meio-fio de uma rodovia próxima da sua casa e ele saiu ileso. Ou seja, teve apenas alguns ferimentos doloridos. A casa ficou totalmente destruída. Então, quer dizer,
É lógico que o perigo em um redemoinho é os objetos que também estão lá dentro, né, que podem atingir a pessoa, ou ser vivo que está ali naquele momento e morrer. Mas a chance de sobrevivência, né, em um redemoinho, nas pesquisas são remotas, mas elas existem. Agora, o que nós temos aqui na pessoa de Elias? Que é lógico, né, perfeitamente aplausível que Elias tenha sido tomado por um redemoinho sobrevivido. Mas por que isso aconteceu? Porque Elias era um homem de fé. E quando ele viu o redemoinho, ele sabia que ele seria levado em segurança. Então, um outro fato é que no Oriente Médio tornados são comuns. Então, quando Elias viu aquele tornado, claro que Elias sabia que aquilo era uma intervenção de Deus. Se não fosse uma intervenção de Deus, ele não sobreviveria, né? Uma coisa impressionante, que o tornado tomou apenas a vida de Elias, não de Eliseu. Então, na própria palavra, eu não me lembro agora o texto, né? Mas fala que quando houve um momento, se é o capítulo 40 de Jó, que o Senhor apareceu a Jó em um redemoinho. Então veja bem que Elias, por ser um homem de fé, por ser um profeta, Elias tinha um relacionamento com Deus muito profundo. Então Elias sabia naquele momento o que estava acontecendo. Então agora precisamos entender para onde Elias foi. Então a indagação de Eliseu sobre o paradeiro de Elias, né? Se ele não morreu, ele foi levado a algum lugar, né? Que existe algum outro lugar sobre a terra. Então, tanto que os discípulos dos profetas, eles se colocaram dispostos a procurar Elias. Talvez o Senhor tenha lançado em algum... Olha, veja bem que os próprios profetas sabiam do acontecimento. O tenha lançado em algum monte ou em algum vale, né? Agora, o que acontece aqui, irmãos? O problema da nossa cultura ocidental é que nós nos acostumamos a focar em pequenos trechos, né, isolados na palavra de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós perdemos os detalhes da narrativa. Então, é muito interessante que Elias não só sobreviveu, como ele aparece depois desse acontecimento em um outro momento na Bíblia, né? Vamos observar então isto que eu estou acabando de dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Vamos abrir aqui para que possamos ver. 2 Crônicas, capítulo 21. Então, em 2 Crônicas, capítulo 21, vamos ler o versículo 1. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles, na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Então aqui nós lemos o versículo 1, nós vamos ler agora, não vamos ler todo o capítulo, vamos ler só alguns textos, depois vocês podem ler o capítulo todo. Então o versículo 12 e o versículo 15 está escrito assim: então quem reinou foi o filho Jeorão. E aqui no versículo 12 está escrito assim: então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Guarda bem essas palavras, vamos ler com calma. Olha bem o que está sendo escrito aqui. No versículo 1 está escrito: Josafá descansou e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. No versículo 2 está escrito: então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá. Quem morreu?
Josafá, que era pai de Jorão, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. Guarda esses nomes. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo com seus filhos, vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente e terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam seus intestinos. Então, observe que Elias não só estava vivo, mas ele também envia uma carta ao rei de Judá, que estava com uma atitude errada, ou seja, estava indo pelos caminhos da iniquidade. Então, quando nós lemos essa palavra aqui, muitos supõem que esse aqui possa ser outro profeta com o mesmo nome de Elias. Mas essa interpretação ela não é sustentada. Nós falamos, não, mas esse aqui é outro profeta. Ela não é sustentada. Por que ela não é sustentada? Porque se fosse outro profeta, esse outro profeta seria apresentado e até mesmo diferenciado com relação ao primeiro. Ou seja, então não faz sentido nós imaginarmos que é outro profeta Elias tenha surgido. Porque o escritor, senão o escritor ele teria a preocupação de esclarecer. O próprio Espírito Santo, na vida, na inspiração, teria esse cuidado de esclarecer para todos aqueles que iriam ler essa palavra que se tratava de outra pessoa. Então, principalmente quando nós observamos a ordem cronológica aqui. Primeiro, vamos observar aqui essa questão cronológica. O profeta Elias, ele é apresentado lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, está escrito assim: então está escrito assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Veja que o nome de Acabe é mencionado lá naquele texto que nós lemos. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então observa aqui que Elias é apresentado durante o reinado de Acabe. O mesmo Acabe que é citado lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, versículo 13. Ok? Então, vamos agora aqui no mesmo 1 Reis, tá? No mesmo 1 Reis, vamos ver aqui o capítulo 16 e o versículo 29, para irmos ligando as coisas. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Então, pela palavra que nós sabemos que Acabe começou a reinar no 38º ano do reinado de Asa. Asa reinou apenas mais 3 anos. Então, fala que Asa dormiu com seus pais e morreu. Lá fala, aqui mesmo no versículo 13, está dizendo assim, por causa de todos os pecados que esse seu filho Elá havia cometido, levado Israel a cometer. Não, tio. No 27º ano do reinado de Asa, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zin reinou 7 dias em Tisra. O exército estava acampado perto da cidade. No 38º ano do reinado de Asa, né? Então Asa
ele dormiu com seus pais e morreu no ano 41. Ou seja, depois de que Acabe começou a reinar, então Asa reinou mais 3 anos. Então ele morreu no 41º ano, né, do seu reinado. Então Acabe reinou por mais 19 anos. Isso significa então que o seu reinado, o reinado de Acabe, ele ocorreu também durante o reinado de Jeosafá. Então Jeosafá era rei sobre Judá. Então Jeosafá ele era da idade de 35 anos quando ele começou a reinar. E 25 anos ele começou a reinar em Jerusalém. 25 anos. Então Jeorão reinaria, né? Jeorão reinaria depois por mais apenas 8 anos. E fala que Jeorão era da idade de 32 anos quando ele começou a reinar. E ele reinou apenas 8 anos em Jerusalém. Então, o que a cronologia está dizendo aí? Nós sabemos que Eliseu apareceu por volta do 9º ano do reinado de Acabe. E Josafá, depois desse tempo, viveria por mais 16 anos. Depois disso, seu filho, Jorão, viveria por mais 8 anos. Então, a profecia se cumpriu 2 anos antes de Jeorão morrer. Vamos ler lá em 2 Crônicas, novamente, capítulo 1, versículo 19. 2 Crônicas 21, 19. Para confirmarmos isso. Então está escrito assim: algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, conforme Elias havia profetizado. E ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Ou seja, em outras palavras, se a cronologia da narrativa ela é literal e não houve nenhum acontecimento ou outra circunstância, então a carta que Elias escreveu foi entre os anos 16 e 22, depois que Elias nos é apresentado, ou seja, um período de quase 10 anos. Então, durante esse tempo era impossível que houvesse outro profeta, Elias, que fosse contemporâneo do primeiro, e que de repente aparece nas Escrituras sem qualquer esclarecimento, sem uma diferenciação. Então é bem claro que esse Elias aqui é o mesmo Elias que foi tomado naquele redemoinho. E ele enviou essa carta ao rei. Então ele não poderia enviar essa carta ao rei se ele tivesse morto. Então vamos ver aqui um outro esclarecimento também que pode nos ajudar a entender essa verdade. A unção de Elias. Então, a seguinte passagem, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, está escrito assim. 1 Reis 19, 16. Está escrito assim: unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Quer dizer, a verdade aqui, Elias ungindo a Eliseu. Então, se Elias não iria morrer, por que ungir a Eliseu como profeta em seu lugar? Então, se ele não iria morrer,
no nosso pensamento, parece que, por que Deus então não deixou ele continuar sendo profeta se ele não ia morrer? Por que ungiu a Eliseu se ele ia continuar vivo ainda? Então, existem algumas explicações, né, que nós podemos tirar aqui. A primeira seria que Elias poderia já ter uma certa idade, né, e ele já tivesse que deixar a sua função de profeta para alguém mais jovem. Por que nós podemos deduzir isso? Porque naquele tempo, ser profeta demandava muito fisicamente, né? A própria Bíblia nos mostra isso. Tinha que andar para muitos lugares, o confronto espiritual era muito grande. Então, a própria narrativa de Elias explica isso, né? Porque que ele enviou uma carta ao invés de se apresentar pessoalmente. Então, o profeta naquele tempo ele trabalhava muito, ele se desgastava muito. Então, provavelmente Elias já estava nessa idade que ele não tinha mais como fazer coisas que fisicamente antes ele fazia. Então, quando nós vemos isso, que Elias manda uma carta ao invés de se apresentar pessoalmente, é bem provável que essa seja uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que Elias, que deixa Eliseu na função de profeta para o reino do norte, que era também conhecido como o reino de Israel, e a partir daquele momento Elias se concentraria apenas no reino do sul. Porque Elias até então tinha a responsabilidade, né, de profetizar nesses dois reinos. Então, não sabemos, também não há explicação a respeito disso. Deus não deixou tudo escrito. Mas podemos entender que essa pode ser uma possibilidade. Enquanto Eliseu se encarregaria do reino do norte, Elias se encarregaria do reino de sul, que era o reino de Judá, o reino do norte, o reino de Jerusalém. Então, bem provável que isso explica a razão pela qual a carta é dirigida ao reinado de Judá, né? Então, isso é diferente de todo o restante da narrativa que Elias faz que Eliseu faz quando se foca no reino do norte. Então, o importante entendermos que em ambos os casos a visão e a tomada de Eliseu foram muito importantes para a tomada de Elias, foi muito importante para Eliseu. Então, Eliseu ainda jovem como ele estava, né, acostumado a se reportar ao seu senhor, que era Elias, então ele teria muita dificuldade de seguir sozinho na caminhada. Então era muito importante que o desfecho da obra na vida de Elias, de Eliseu, não fosse assim tão dramático. Então a visão indicava que Eliseu não apenas esperava partir daquele momento e que a partir daquele momento ele fosse o seu porta-voz, como também a palavra demonstra, que o poder não estava em Elias, e sim naquele que havia chamado Elias. Então, para aquele profeta novo, era muito importante que Eliseu entendesse a fonte do poder de Elias. Então, Eliseu estava acostumado, né, a se reportar. De certa forma, bem provável que Eliseu, no seu temor, na sua reverência com a vida de Elias, ele ainda não tinha alcançado essa maturidade, não tinha alcançado essa mente. E quando acontece esse evento perto de Eliseu, então aquilo, de certa forma, fortaleceu, aquilo de certa forma deu uma certa confiança
para que Eliseu pudesse prosseguir sem a presença de Elias na sua caminhada, né? Então agora é importante entender que o que Deus queria também é que Eliseu colocasse a sua confiança nele. Então vamos entender que também agora a respeito da declaração, né? Ali quando se fala o Pai e as carruagens de fogo. Então a visão e a fala de Eliseu é muito importante também. Então quando se referia naquele tempo a um mestre, a um mentor, como pai, isso era bastante comum na cultura semita, né? Ou seja, porque quando Eliseu fala ali, meu pai, isso além de indicar uma relação biológica, isso também indicava uma relação tutorial, uma relação de respeito ao instrutor, uma relação de conselheiro, uma relação de professor, uma relação de líder, né? Isso são termos usados na cultura semita. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 45, versículo 8, para que possamos ter uma noção também a respeito disso. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Né? Então, quer dizer, era dessa forma que se tratava na cultura semita essa relação. Mas e quanto à visão das carruagens de fogo que aconteceu ali naquele dia? Então vamos observar mais adiante como que o termo volta também a aparecer na própria Bíblia, na própria história desses profetas. Vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15, 17. 2 Reis, capítulo 16, capítulo 6, versículo 15. Para que possamos compreender isso, né? 6. Vamos ver lá. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Vamos pular aqui, ler do versículo 20 ao 23. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los, meu pai? Olha o termo sendo usado. Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que eles sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Até aqui tá bom. É só para... Viu o termo novamente sendo usado? Então, nesse trecho fica bem mais claro que as carruagens de fogo são uma visão. Não foi algo literal que aconteceu. E essa visão ela tem um simbolismo, porque ela representa a proteção de Deus a Israel. Então, a fala de Eliseu ali, portanto, indica a sua preocupação de que a ausência
de Elias pudesse significar que Israel não seria mais protegido por Deus contra os seus inimigos. Então é bem interessante, curiosamente, quando Eliseu fica enfermo, o rei Joás também diz algo semelhante, né? Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, mais à frente, aí, abre sua Bíblia mais à frente um pouco, 13, versículo 14, então está escrito assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença na qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Estão vendo aqui, irmãos, que nós não podemos tirar conclusões precipitadas de um e de outro termo. Então a mesma menção, a mesma expressão aqui em outros textos da Bíblia sendo relatada pelo mesmo profeta, sendo expressada na própria vida do profeta. Então, como nós podemos perceber, não há qualquer fundamento para imaginar que Elias tenha subido por um tornado até os céus. Isso não só pediria um conceito de céu que não existe, esse conceito de céu não existe aqui nos escritos do Antigo Testamento, assim por falar, como também vai tornar confusa a narrativa de que Elias depois envia uma carta ao rei de Judá. Então é bem importante também mencionar a bravura de Elias, que confiou no Eterno ao ponto de se permitir permanecer num tornado a fim de ser transportado por Deus. A fim de ser transportado por Deus. E isso é claro que aconteceu porque Elias, um homem que andava com Deus, sabia que Deus estava naquele tornado, naquele redemoinho, né? Vamos abrir aqui em Jó, capítulo 40, onde está aquele texto que eu falei, se não me engano, capítulo 40, versículos 6 e 7, está escrito assim: depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Prepare-se como simples homem que é, e lhe farei pergunta. Aqui está tempestade, como eu disse, questão de tradução, mas em outras palavras vão ver que está escrito que o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, essa experiência, ela iria marcar a vida de Eliseu. Por quê? Porque naquele momento Eliseu ia caminhar por si próprio, né? Então, ele poderia confiar plenamente que Deus haveria de se manifestar através da sua vida, como ele fez também na vida de Elias. Então, com a palavra, diz bem claramente lá, né, que lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Aqui nós temos a seguinte questão. Lá em Amós, capítulo 3, diz assim que o Senhor não faz nada sem revelar, o Senhor não fará nada sem revelar aos seus profetas. Então aqui nós vamos perceber como que Deus já estava mostrando este acontecimento. Veja bem o que a palavra está dizendo aqui. Vamos ler o versículo 1, depois nós vamos ler o 11, não vamos ler todo o capítulo. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Agora nós vamos ler o versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então, aqui, na verdade, o papel do carro de fogo foi apenas de separar, veja bem,
que está dizendo aqui? Ó, veja bem o que está dizendo aqui. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado pelos cavalos de fogo, que os separou. Então, o carro de fogo foi apenas para separar Elias de Eliseu, e ele, na verdade, foi trasladado num redemoinho, e esse redemoinho, como vimos lá no livro de Jó, era um redemoinho que era uma forma de Deus também se expressar, uma forma de Deus agir, pelo menos naquele momento, com Jó e ali com Elias. Então, aquele redemoinho foi a própria presença de Deus. Então, o que isso traz de implicação para nós? Primeiro, que a história de que um carro de fogo levou Elias, ela não é bem contada, e ela não é real. E segundo, que foi no redemoinho. Agora vamos examinar aqui essa importância. Um redemoinho, ele é formado por ar. Então, e se os céus no contexto da palavra, o firmamento, então Elias não saiu da atmosfera terrestre. Porque fora da atmosfera terrestre, irmãos, não há redemoinho. O redemoinho, ele é uma consequência de acontecimentos naturais. Então, depois vamos observar que a ideia dos alunos é que eles procurassem Elias nos montes ou nos vales, né? Então, ali, os servos, que havia ali 50 homens valentes, eles disseram: deixa-nos ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor, mas não foi um redemoinho. Mas os discípulos falam que pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor. Veja que eles estão traduzindo aquele redemoinho como o Espírito do Senhor. E o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram até ele se enfastiar. Então ele disse: então enviai. E enviaram 50 homens que buscaram 3 dias. Porém, eles não acharam. Então eles voltaram para ele, e tendo ele ficado, ele disse: eu disse para que vocês não fossem. Por quê? Porque o próprio Eliseu sabia do acontecimento. Então os filhos dos profetas, eles sabiam que Elias seriam retirados, né? Quando vemos aqui no capítulo 2, versículo 3, né? Quando eles estavam lá em Betel, e eles saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje vai tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: eu também sei. Então, nos estranha, né, essa sugestão de procurar nos montes ou nos vales, porque eles não viram para onde foi Elias. Então, é uma clara prova de que Elias não teria saído do céu atmosférico. Se eles fizeram essa sugestão, é uma clara prova de que eles tinham convicção de que Elias não tinha saído do céu atmosférico e que poderia sim estar em algum outro lugar na terra, embora eles não encontraram porque Deus permitiu que não encontrasse. Mas nós vimos anteriormente que a existência da carta prova que não apenas Elias estava na terra, mas que estava acompanhando todo o desenrolar dos fatos que estavam acontecendo naquele reino. Então, para nós está claro que o tempo do seu ministério havia findado. Ou, de repente, ele estava farto de perseguições, ou então, como foi-se deduzido que ele profetizou no reino de Judá e Eliseu no reino de Jerusalém. Né? Então, no caso de Enoque, ao que tudo indica, que Enoque, para não ver a morte, ou seja, de repente para não ser morto, também foi trasladado. Não para o céu, mas para outra parte da terra. Então é bem óbvio que ele morreu
como todos os demais santos, e aguarda o tempo de recompensa. Então, irmãos, não tem mistério na Bíblia. Todos estão mortos, todos dormem, todos, sem exceção, aguardam a vinda do Senhor Jesus e a ressurreição. É preciso quebrarmos esta mistificação em torno desses dois homens, em torno de Enoque, em torno de Elias. É bem claro a Bíblia, o único que subiu ao céu foi somente Jesus. Todos pecaram e a morte passou a todos os homens. Então, Enoque, Elias, como todos os nossos irmãos posteriormente, estão no túmulo aguardando o grande dia de ressurreição que nós almejamos em Jesus. Se você, depois desse estudo, ainda quer continuar crendo que Enoque está vivo lá nos céus, que Elias está vivo nos céus, é algo que, claro, nós não nos opomos, porque eu também criei desta maneira, mas eu pude entender, não somente em estudar a palavra, mas também muitos outros que já estudaram, que têm esse entendimento, que são homens dedicados à palavra, que deixaram de crer desta forma para crer num ensino mais coerente, num ensino mais puro, num ensino mais verdadeiro. E não apenas nos utilizarmos de um versículo e criarmos uma dedução humana, uma dedução de um entendimento humano em cima de uma palavra que não nos dá vazão, que não nos dá esta liberdade de dizermos uma coisa que de fato a Bíblia ela conflita em outras partes. Então é mais fácil entendermos que todos nós aguardamos aquele grande dia onde todos esses grandes homens que viveram as suas experiências com Deus, que passaram por seus momentos com Deus, e ainda que a Bíblia não nos dá muitas referências a respeito de alguns, como no caso de Enoque, mas eles também estão aguardando o dia da ressurreição e da manifestação de Jesus. Eu deixo com cada irmão essa palavra, que você possa meditar nela, em nome de Jesus.